Você já sentiu que sempre se apaixona pelas mesmas pessoas? Como se existisse um padrão invisível guiando suas escolhas, mesmo quando você tenta fazer diferente. Muitas vezes chamamos isso de tipo, mas Carl Jung nos ensina que pode haver algo muito mais profundo por trás dessa repetição. O inconsciente tentando resolver algo inacabado. O amor, quando vivido de forma inconsciente, pode não ser amor. Pode ser uma tentativa de reencontrar algo que nos faltou, de curar uma ferida antiga, ou de preencher um vazio que carregamos há anos, talvez desde a infância. Você acredita que está escolhendo por afinidade, por desejo, por conexão, mas e se, no fundo, estiver apenas seguindo um roteiro que nem sabe que existe? Neste vídeo vamos explorar como padrões inconscientes influenciam suas paixões e relacionamentos, o que realmente diferencia o amor verdadeiro de uma repetição emocional. Por que Jung acreditava que a maioria das paixões nasce da projeção, não da conexão? Como identificar se o que você sente é amor ou um reflexo da sua própria história? Se você já viveu relacionamentos intensos, mas repetitivos, se apaixonou rápido e sofreu mais ainda, talvez essa não seja apenas uma questão de azar, mas de autoconhecimento. No próximo capítulo, vamos entender como o inconsciente repete padrões emocionais antigos sob o disfarce da paixão. Muitas pessoas acreditam que amar é seguir o coração. Mas será que o que chamamos de amor é sempre uma escolha consciente? Ou será que muitas vezes estamos apenas revivendo emoções que já conhecemos e confundindo isso com paixão? Carl Jung observou que o inconsciente tende a repetir o que é familiar. Ele não busca o que é melhor para você, mas aquilo que já conhece, mesmo que tenha sido doloroso. Isso significa que você pode estar atraindo, desejando e até se apaixonando por pessoas que ativam feridas antigas. Por exemplo, se na infância você cresceu sentindo que precisava se esforçar para ser visto, é provável que se apaixone por pessoas emocionalmente distantes, que exigem muito e oferecem pouco. Não porque isso é amor, mas porque o seu inconsciente reconhece esse padrão como amor. É como se a mente dissesse, isso é familiar, então deve ser certo. Mas amar verdadeiramente não tem nada a ver com essa repetição. Repetir, um padrão inconsciente, é reviver a dor esperando secretamente que desta vez o final seja diferente. Amar, por outro lado, é estar presente, inteiro, consciente, sem precisar de alguém para preencher algo que falta dentro de você. A paixão movida por padrões inconscientes é intensa, mas instável. Ela costuma surgir como um fogo que consome rápido, mas que deixa cinzas emocionais profundas. É aquela relação que começa como um turbilhão e termina com exaustão. Já o amor verdadeiro é silencioso, construtivo e livre. Ele não exige que você se anule, nem que reviva dores antigas para provar o quanto é capaz de amar. No próximo capítulo, vamos entender como a sua história de vida, especialmente a infância, molda os relacionamentos que você vive hoje, mesmo sem perceber. Para Carl Jung, grande parte do que vivemos no amor adulto é, na verdade, um reflexo das experiências afetivas da infância. O modo como fomos amados, ou não, se transforma em um mapa emocional que passamos a seguir, mesmo sem perceber. Se, quando criança, você se sentiu rejeitado, ignorado ou pouco valorizado, é provável que seu inconsciente associe amor com ausência, indiferença ou esforço. E o que acontece então? Você se atrai por pessoas que despertam exatamente essas sensações. Não porque isso seja agradável, mas porque é familiar. Nos primeiros anos de vida, o cérebro absorve tudo como verdade absoluta. Se você precisou merecer afeto, ou se aprendeu que amar significa cuidar do outro e se anular, é possível que repita esse padrão em suas relações adultas. Muitas vezes chamamos isso de escolha, mas não é. É uma reprodução inconsciente de algo que ficou marcado lá atrás e que busca, de forma simbólica, uma nova chance de ser resolvido. Jung chamava isso de repetição arquetípica, um ciclo em que tentamos corrigir emocionalmente
o que ficou mal resolvido com figuras parentais, como mãe, pai ou cuidadores. Então, sem perceber, você pode se apaixonar por alguém que lembra sua mãe ausente, ou se entregar totalmente a alguém que representa, de forma simbólica, o mesmo tipo de proteção ou instabilidade que você experimentou na infância. Esses vínculos não são sempre destrutivos, mas são quase sempre confusos. Porque o que você está sentindo não é apenas amor pelo outro, mas uma tentativa de curar algo dentro de você. Essa é a base de muitos relacionamentos intensos, caóticos ou desequilibrados. A paixão vem forte, mas está carregada de expectativas inconscientes. Agora vai ser diferente. Dessa vez, serei amado como mereço. Mas o outro não sabe disso. Ele não está ali para curar a sua história, e é aí que tudo começa a desmoronar. Carl Jung dizia que no início de todo relacionamento, não vemos o outro como ele realmente é. Vemos o que projetamos nele. Essa projeção é como um espelho do inconsciente. Colocamos no outro aquilo que queremos, precisamos ou tememos, e confundimos esse reflexo com amor verdadeiro. É por isso que, muitas vezes, nos apaixonamos por pessoas que mal conhecemos. O que nos atrai não é a pessoa em si, mas a imagem que criamos. Uma mistura de carência, desejo e expectativa. Projeção não é algo negativo em si. Ela é parte natural do processo psicológico humano. Mas o problema surge quando a projeção se torna o relacionamento inteiro. Quando não amamos o outro como ele é, mas como precisamos que ele seja, é nesse ponto que o apego entra. Enquanto o amor genuíno reconhece a individualidade do outro, o apego se agarra à ideia que criamos. É por isso que tantas pessoas sofrem quando a realidade aparece. O outro mostra seus limites, suas falhas, seus próprios desejos, e isso entra em choque com a imagem idealizada. O sofrimento, nesse caso, não vem da perda do outro. Vem da quebra da ilusão. É como se o inconsciente dissesse: essa pessoa deveria me salvar. Ela era tudo o que eu sempre quis, mas o que você amava talvez nunca tenha sido ela, e sim o que ela representava. Quando nos apegamos à projeção, resistimos a enxergar a verdade. Nos tornamos dependentes emocionais, com medo de perder aquilo que preencheu temporariamente um vazio. Mas esse vazio não pode ser preenchido por ninguém de fora. Ele pertence a você. Jung nos convida a olhar para essa projeção como um convite ao autoconhecimento. Perguntar: o que essa pessoa despertou em mim? Que parte da minha história ela ativou? Por que essa conexão pareceu tão forte, tão necessária, tão urgente? É ao responder essas perguntas com honestidade que começamos a sair da ilusão do apego e nos aproximamos de uma forma de amar mais verdadeira e consciente. Você já notou que, mesmo sem querer, acaba se envolvendo com pessoas que têm traços parecidos entre si? Como se estivesse revivendo a mesma história, com personagens diferentes. Carl Jung acreditava que isso não é coincidência. É o inconsciente, tentando reproduzir relações antigas, na esperança de ressignificá-las. Inconscientemente, buscamos pessoas que nos façam sentir algo familiar. E muitas vezes, esse familiar tem pouco a ver com conforto, e muito a ver com aquilo que nos marcou profundamente, inclusive o que nos feriu. Se, por exemplo, você cresceu com uma figura paterna distante, pode acabar se apaixonando por pessoas frias, emocionalmente inacessíveis. Se teve uma mãe controladora ou imprevisível, pode se ver atraído por parceiros que te fazem andar em constante vigilância emocional. Você não faz isso por escolha consciente. Faz porque o inconsciente entende que, se puder repetir a cena, talvez consiga, dessa vez, reescrevê-la com um final diferente. É uma tentativa simbólica de cura. Mas como o outro não tem esse papel consciente, o ciclo tende a se repetir e a frustração se torna ainda maior. Essas repetições emocionais são armadilhas silenciosas. Você acredita que está apaixonado por alguém único, especial, diferente, mas no fundo, essa pessoa ativa em você a mesma dor não resolvida de antes. Jung chamou isso de complexo, um núcleo emocional carregado de memórias, afetos e traumas que agem de forma autônoma dentro de nós. Quando esse complexo é ativado,
Por alguém, o corpo sente familiaridade, o coração acelera e você acredita que é amor. Mas pode ser apenas mais uma tentativa inconsciente de corrigir o passado com as ferramentas do presente. O problema é que o outro não tem como saber disso. Ele não está ali para representar sua mãe, seu pai ou qualquer ferida que você carrega. E quando as expectativas inconscientes não são atendidas, vem a decepção, a mágoa, a sensação de abandono e a repetição do ciclo. Só quando nos tornamos conscientes dessas dinâmicas é que podemos fazer escolhas diferentes. O amor deixa de ser uma busca por alguém que cure nossas feridas e se transforma numa troca real entre dois adultos inteiros, sem fantasmas do passado conduzindo o enredo. Quando nos apaixonamos, tendemos a mostrar apenas o nosso melhor. Criamos uma imagem idealizada de nós mesmos e, ao mesmo tempo, projetamos no outro tudo o que desejamos. Mas o amor verdadeiro não se sustenta apenas na luz. Ele também precisa encarar a escuridão, aquilo que Jung chamou de sombra. A sombra é composta por tudo o que rejeitamos em nós: inseguranças, raiva, ciúmes, egoísmo, orgulho. São partes que escondemos, não porque sejam más, mas porque não combinam com a imagem que queremos passar. E quanto mais reprimimos esses aspectos, mais eles encontram formas de se manifestar, principalmente nos relacionamentos. É por isso que, muitas vezes, nos apaixonamos por pessoas que ativam exatamente aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Você pode se sentir profundamente atraído por alguém confiante, ousado, livre, quando, na verdade, passa a vida tentando ser controlado, racional e certinho. Ou pode se irritar com alguém intenso, dramático, emocional, e depois perceber que o que te incomoda é o espelho de algo que você mesmo reprimiu. Relacionamentos ativam a sombra porque colocam você em contato direto com sua vulnerabilidade. Eles mostram que você não tem o controle de tudo, que pode ser rejeitado, abandonado, desejado ou ignorado. E diante disso, a sombra vem à tona. Ciúmes excessivos, necessidade de controle, medo de perder, sabotagem, dependência emocional. Jung acreditava que os relacionamentos são laboratórios psíquicos, lugares onde a alma é confrontada com aquilo que ela mais teme, mas também com o que precisa integrar. Ignorar a sombra é viver amores superficiais ou instáveis. Encará-la é a única forma de amar com maturidade e verdade. Aceitar a própria sombra não significa se entregar aos impulsos inconscientes, mas reconhecê-los, compreendê-los e não permitir que controlem suas escolhas. Quando você nega sua sombra, ela se manifesta no outro, e você se torna vítima da própria projeção. Quando você a integra, passa a amar com mais clareza, porque não exige que o outro preencha ou esconda suas próprias faltas. Essa é uma das grandes verdades de Jung. O amor consciente começa com a reconciliação interior. Só quando nos aceitamos por inteiro, com luz e sombra, é que deixamos de buscar no outro a completude que só pode vir de dentro. Romper com padrões inconscientes no amor não é algo que acontece da noite para o dia, mas é possível. E começa com um passo fundamental: autoconhecimento. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente governa a sua vida, e você chama de destino. Enquanto você não olhar com honestidade para suas escolhas afetivas, continuará acreditando que está dando azar no amor, quando, na verdade, está apenas repetindo histórias internas que nunca foram resolvidas. A chave para transformar isso está na observação atenta de si mesmo. Reconheça os padrões. Reflita sobre seus relacionamentos passados. O que eles têm em comum? Como eles começaram? Como terminaram? Existe uma emoção recorrente que te domina nessas experiências? Só é possível romper um ciclo quando você enxerga que ele existe. Questione suas motivações. Quando você se sente atraído por alguém, pergunte a si mesmo: o que exatamente me atrai nessa pessoa? Isso é novo ou me lembra algo antigo? Estou me conectando com quem ela é ou com o que ela representa para mim? Essas perguntas tiram a paixão do automático e te colocam no centro das escolhas.
Aprenda a sustentar o desconforto. Relacionamentos saudáveis não significam ausência de conflito, mas sim a capacidade de lidar com eles de forma consciente. Se toda vez que algo te incomoda você foge, se entrega ou explode, isso não é amor, é a sombra atuando. Aprender a permanecer presente nas emoções desconfortáveis é um dos sinais de maturidade afetiva. Estabeleça limites com clareza. O amor consciente também sabe dizer não. Ele reconhece o próprio valor e não aceita ser constantemente desrespeitado, silenciado ou ignorado. Isso não é orgulho, é dignidade emocional. Cultive o amor que começa em você. Ninguém vai preencher o que você mesmo abandona. O amor mais estável nasce quando você se olha com compaixão, acolhe suas imperfeições, valoriza suas necessidades e aprende a estar inteiro, mesmo quando está só. Você só conseguirá viver uma relação verdadeira com outra pessoa quando estiver em paz com quem você é. E é esse o ponto que Jung mais reforçava. Todo amor verdadeiro é, antes de tudo, um ato de individuação. Um encontro entre dois seres que não se completam, mas se somam. Você pode ter acreditado por muito tempo que amar era se perder no outro, que era normal sofrer, repetir padrões, sentir medo e depender de alguém para se sentir completo. Mas, como Carl Jung nos ensinou, o verdadeiro amor não acontece. Fora, ele nasce quando você se reconhece, se cura e se permite viver uma relação a partir da sua inteireza. Você não precisa mais correr atrás de quem te ignora. Não precisa mais lutar para ser visto, amado ou escolhido. Você pode sim amar, mas com consciência. Pode desejar, mas sem se anular. Pode construir um vínculo, sem repetir as dores de ontem. A paixão inconsciente se alimenta da ausência, do vazio e da idealização. Mas o amor consciente nasce da clareza, da escolha e da coragem de se olhar por inteiro. É possível romper com os ciclos antigos. É possível sair do papel de vítima e assumir o lugar de quem escolhe. É possível viver um amor que não machuca, que não esgota, que não aprisiona, porque ele não vem da carência, mas da liberdade. Agora eu te convido a refletir. O que você tem chamado de amor? É de fato amor? Ou será apenas um reflexo das partes suas que ainda esperam ser curadas? Deixe nos comentários o que esse vídeo despertou em você. Você já se sentiu preso a um padrão afetivo repetitivo? Consegue identificar o que projeta nos seus relacionamentos? Sua história pode ajudar outras pessoas que também estão nesse processo de despertar. E se este conteúdo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos, podemos criar um espaço de consciência, cura e amor verdadeiro, de dentro para fora.